Aleluia, amém? Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, diz assim a poderosa palavra de Deus: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Diga graças a Deus. Querido, nós somos o ser mais precioso que existe em todo o universo. Deus é dono de todo o universo. Ele criou todas as coisas. Não se sabe o número de estrelas. Os cientistas tinham chegado ao número dos 6 trilhões de estrelas. Mas como nós já dissemos, eles agora chegaram à conclusão de que há mais estrelas no céu do que toda a areia que há na face da terra. O universo é de um tamanho absurdo, com milhões e milhões de galáxias, milhões de vezes maior do que a nossa galáxia. Um universo que continua a se expandir, ninguém sabe aonde vai dar, e acima de tudo isso, há um Deus assentado acima de todas as estrelas. Mas nada disso é mais importante do que o ser humano. Nós somos a coroa da criação de Deus. Perguntaram a Einstein: o que é mais importante, o sol ou uma mosca? Ele disse: a mosca é mais importante, porque a mosca tem vida e o sol não tem. O sol é morto, o sol é uma matéria. Se ele pensava desse jeito, e eu creio que ele esteja certo, você imagina como Deus nos vê. Deus nos criou, e foi a única coisa que ele criou com a própria mão, e teve o trabalho de soprar nas narinas para nos dar vida. Então nós somos seres especiais. E a palavra que eu trago nesta noite é: o que o céu espera de nós? Qual é a expectativa do céu com relação a nós? Como o céu se posiciona com relação a cada um de nós? Eu li um negócio na internet, me permiti dar uma melhorada no texto, e o texto diz o seguinte: o diabo continua com os seus projetos para fazer as pessoas acharem o pecado menos ofensivo, menos consequencial, o céu menos atraente, o inferno menos horrível, o evangelho menos urgente e a igreja menos necessária e muito mais voltada para o entretenimento do que para a palavra verdadeira, a palavra confrontadora. O diabo continua tentando fazer com que o céu não é bem assim, que o inferno não é tão real assim, mas é assim. Todos nós passamos por lutas, amém? Se não passamos, vamos passar. E eu tenho uma notícia não muito boa para você não. Você que já passou luta, vai passar de novo. Há muitas pessoas da Bíblia que passaram várias vezes por depressões. E nessas horas, nós vemos o valor das pessoas que nos cercam, não é verdade? Nós sabemos quem é que está com nós, com a gente, ou que não estão com a gente. John Churchill Collins, que eu sempre cito aqui, disse: na prosperidade os meus amigos me conhecem. Ele é um escritor inglês. Na prosperidade os meus amigos me conhecem, na adversidade eu conheço os meus amigos. Então nessas horas é que nós vamos saber que há um Deus, e que há uma igreja, e que há irmãos de verdade que estão ao nosso lado, amém? Então a pergunta que nos vem à mente é: qual é a expectativa do céu com relação à igreja? O que você pensa que o céu pensa de nós? O que o céu tem de expectativa com relação a um povo que vai como igreja morar no céu? O que o céu pensa
com relação ao dia que a igreja vai chegar ao céu e vai ser recebido pelos milhões de anjos e dos santos que já moram lá. O céu tem uma expectativa, porque nós temos expectativa do céu. Nós queremos que o céu nos abençoe, nós queremos que as bênçãos de Deus venham sobre nós. E numa linguagem um pouquinho menor, é do céu que vem o sol, é do céu que vem a chuva, é do céu que vem as massas frias, é do céu também que vem o calor, é do céu também que vem o vento. Então, de uma certa forma, nós também temos uma expectativa do céu. Agora, o que o céu espera de nós? O que o céu espera de você e de mim? Qual a expectativa do céu? O céu está lá num lugar que nós não sabemos onde é, só sabemos que é muito longe, é um lugar real, mais real do que eu, do que você, e o céu tem algumas expectativas com relação à igreja. O que o céu espera? Uma das coisas que eu creio que o céu espera é que nós vivamos para merecer o céu. O céu tem essa expectativa de que nós vivamos de forma que mereçamos. Nós vivemos às vezes dando pouco valor ao céu e achando que o céu é um lugar comum, e não é, é um lugar maravilhoso. Existem versículos na Bíblia que me deixam envergonhados, e o que me deixa mais envergonhado, ou um dos que me deixam mais envergonhados, é Hebreus 11:38, quando o escritor da carta aos Hebreus vem falando dos heróis da fé, e vem falando que esses homens sofreram muito, e andaram pelas covas, vestindo-se de pele de animais, por causa do Evangelho, e ele diz no versículo 38, homens dos quais o mundo não era digno. Uau! O mundo não era digno de que eles vivessem aqui, eram dignos do céu. Então o céu espera que nós vivamos para merecer o céu. O céu é de graça, mas custa muito. Você pode ganhar um carro que vale muito dinheiro, mas você ganhou de graça, mas ele custou para alguém. Alguém desceu do céu, alguém veio à terra, morreu na cruz do Calvário. Não é de graça, nós precisamos viver assim, amém? Amém. A segunda expectativa, eu não vou entrar em numeração, é que o céu tem a expectativa, o céu espera que nós lutemos para entrar lá. Ou você acha que na medida que a pessoa se converte, o inferno aplaude? Na medida que a pessoa se converte, o inferno cruza os braços e diga, perdi mais um? Ou você acha que quando a pessoa se converte, o inferno diz, deixa esse para lá, que esse já se converteu, vamos pegar outro que ainda não se converteu? Ou você acha que na caminhada da nossa vida, do nosso Egito até o céu, não vai haver atrapalhos, não vai haver empecilhos? Queridos, a Bíblia diz em Lucas 13:24, porfiai por entrar pela porta estreita. Se a Bíblia diz que nós temos que porfiar, é porque haverá lutas para a gente não entrar. A Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim será salvo. E diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém? A igreja está aí? Amém. Outra coisa que o céu também espera é que nós nos esforcemos na evangelização. Os anjos gostariam muito de evangelizar, os anjos gostariam muito de poder descer aqui e evangelizar, mas eles não podem, eles não são autorizados, nós somos autorizados. E o céu tem uma expectativa de que nós evangelizemos, que nós falemos com as pessoas, que nós levemos as pessoas a crer no Filho de Deus, que nós levemos a palavra do Evangelho. O livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30, diz que aquele que ganha alma, sábio é. Aquele que ganha alma, sábio é. Querido, os provérbios tinham um valor de profecia naquele tempo, saiba disso. Então, o céu tem uma expectativa de que nos esforcemos para evangelizar,
que nós olhemos para as pessoas e queiramos que elas não se percam, porque elas nem sabem que se percam. E às vezes nós batemos na trave, porque há pessoas consolidadas. Eu converso com muitas pessoas, evangelizo muitas pessoas, e há pessoas consolidadas na sua crença. Difícil. Então nós temos que orar. Um dia Deus vai fazer alguma coisa para ela perceber que aquele caminho não é o caminho, para ela então procurar o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. Amém? A outra expectativa que o céu tem é que nós vivamos aqui como filhos do reino. Há muita gente vivendo nessa terra como desgraçado, como infeliz. Há muita gente vivendo aqui como se não fosse cidadão do céu, vivendo como se Deus não fosse o seu pai, como se o céu não fosse o lugar da provisão, como se o céu não fosse um lugar maravilhoso. E eu já vivo aqui imaginando o dia que eu vou chegar no céu. Eu não sou daqui, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou de uma pátria celestial para onde eu vou. Um dia, e que seja muito breve, no arrebatamento. Porque se Jesus não voltar, eu vou viver até no mínimo 100 anos de idade, pregando o evangelho, ensinando, discipulando, pulando, sem nenhuma doença, sem bengala, sem óculos, sem nada. Eu vou viver até os 100 anos. O céu é um lugar tão tremendo que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração do homem, são aquelas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Há algo preparado para você. Você ama a Deus, você tem desejo de Deus, você tem vontade de estar perto de Deus, você tem vontade de ouvir a palavra de Deus, você tem vontade de ler a palavra de Deus, você tem a vontade de falar com Deus, você tem a vontade de jejuar para Deus, você tem vontade de estar em comunhão com os irmãos, você fala a Deus, você respira a Deus, você pega o seu tempo vago e vai para Deus, ou vai procurar alguma coisa de Deus, vai procurar um louvor. Se você tem esse coração, a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, são preparados para você que ama a Deus. A Bíblia diz que existem expectativas do céu, e uma outra expectativa, a outra expectativa que o céu tem, é que nem o mundo, nem o inferno possa nos tirar do propósito. Querido, o mundo é atrativo. Agora mesmo está chegando o carnaval, e alguém postou no Facebook: o carnaval não desvia ninguém da igreja, o carnaval só revela quem está desviado. E é verdade. No carnaval a pessoa se desviou, já estava desviado, só faltou uma oportunidade. Então, querido, o céu tem a expectativa de que o mundo não desvie ninguém, que o inferno com as suas ciladas também não desvie ninguém, que nós fiquemos firmes, porque a Bíblia tem uma palavra de Deus para nós nessa noite, que está em Romanos 8, 38 e 39, que diz, Paulo escrevendo aos Romanos, que diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. A expectativa do céu é que nada disso nos atrapalhe. A outra expectativa do céu é que nós não venhamos à igreja, mas que nós sejamos igreja. Há uma diferença entre a gente vir à igreja e a gente ser igreja. Quando a gente vem à igreja, a gente é igreja só aqui, mas quando é a igreja, quando a gente é igreja, a gente leva a igreja para o nosso trabalho, a gente leva a igreja para a nossa rua, a gente leva a igreja para a nossa faculdade, a gente leva a igreja para onde quer, a gente leva a igreja não sai de nós. Quando a gente é igreja, a igreja não consegue sair de nós, é um grude. E Deus quer que nós sejamos igreja, que não apenas venhamos à igreja. Só adoramos a Deus quando estamos na igreja. Se nós somos igreja, nós adoramos a Deus quando estamos fora do templo. A outra expectativa do céu é que nós sejamos mais gratos a Deus por tudo que o céu nos tem proporcionado. Nós nos acostumamos com a bênção, há uma psicoadaptação.
A gente se acostuma, a gente já ora como se Deus tivesse quase que a obrigação de nos salvar, quase que a obrigação de nos proteger, quase que a obrigação de nos abençoar, e nós deixamos de ser gratos. Querido, uma coisa pior do mundo que é a ingratidão. Ingratidão por uma coisa pequena que seja. Você vai entrar no elevador e aí você percebe que a pessoa vem, você segura a porta do elevador, pode entrar, a pessoa entra, nem olha para a cara, você diz, puxa vida, nenhum obrigado. Nós somos seres que somos alimentados, por isso saiba de uma coisa, Deus tem alma e Ele quer ser glorificado. Um serzinho pequenininho, uma terra pequenininha diante de todo o universo. A Bíblia diz que a nossa oração chega lá como um perfume, como um cheiro suave. A nossa oração chega ao céu, e quando a adoração chega, ninguém pode interferir. Ele quer que nós adoremos, Ele quer que nós sejamos gratos, em todo dia dizer, Senhor, obrigado, 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 obrigado. Eu estava hoje orando, Ele começou a me dizer, começa a me glorificar, começa a me glorificar, começa a me glorificar, para de pedir agora, começa a glorificar. Eu comecei a dizer glória, aleluia, glória, aleluia, glória. Você pode dizer isso 1 milhão de vezes, que Ele recebe 1 milhão de vezes. Ser grato porque Jesus veio, ser grato porque Ele mandou Jesus, na verdade Ele deu Jesus, grato porque Jesus quis vir, grato porque Ele está com o Espírito Santo que nos suporta muitas vezes. Dizer, Senhor, obrigado pelo Teu Espírito comigo, o Teu Espírito intercede por mim, lá no trono de Deus, Ele intercede, Jesus intercede lá, e o Espírito Santo aqui na terra também intercede. O Espírito Santo é meu advogado, o Espírito Santo é meu orientador. Obrigado por isso, Senhor. O céu tem essa expectativa. A outra coisa que o céu também espera de nós, é que nós acreditemos de fato nas promessas de Deus. Sabe que nós acreditamos, saímos daqui num culto como esse, a gente sai daqui nas nuvens, e nós saímos cheios de fé, nós saímos cheios de expectativa, e tudo isso não resistem ao calor da segunda-feira. A gente já perdeu, o primeiro problema que vem, a gente já perde toda aquela fé que tinha, a gente já não aguenta mais, a gente já diz, puxa, eu estava tão bem, mas aconteceu alguma coisa, eu tinha uma expectativa muito grande. Querido, nós vivemos por fé, não é por esperança. Nós não vivemos pelo que nós vemos porque nós dissemos, vai acontecer, eu creio em Deus, eu declarei, eu abri a minha boca profeticamente, eu recebi, porque a palavra diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis nos seus profetas. Alguém que ministra aqui, creia! A Bíblia diz assim em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele te prometeu, querido. A Bíblia tem 32 mil promessas, tá bom para você? Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele prometeu, Ele vai dar. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu não encontro na Bíblia um versículo que diz que Deus é fiel a nós. Eu encontro vários versículos que diz que nós temos que ser fiéis a Deus, mas eu não encontro um versículo que diz que Deus é fiel a nós. Ai deles for fiel a nós. Mas eu encontro muitos versículos que diz que Deus é fiel à palavra que Ele deu. A palavra que Ele prometeu, Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele é fiel à palavra dEle. Que Deus não confia em mim nunca, e nem em você. Amém? A outra expectativa do céu é que nós lutemos como soldados de Cristo. Lutemos como soldados. Deixamos de ser crente meia boca. Deixamos de ser crente que qualquer probleminha vai embora. Deixemos de ser aquele crente que qualquer mimimi. Que nós sejamos soldados. Eu ouvi uma vez um testemunho de um casal de velhinho que morava num quintal, e ali tinha algumas casas que era desse casal de velhinhos. Escute isso. E bem velhinhos, 80 anos, por aí, e estava lá aquele casal, e algumas pessoas pagavam aluguel a eles, e era a sobrevivência deles. E aí o velhinho morreu, o senhorzinho morreu, e aí então chegou a época de receber o aluguel de um determinado inquilino, e foi a velhinha lá e falou, olha, seu fulano, eu vim aqui para receber o aluguel. Eu falei, quem recebeu o aluguel? O quê, mulher? Seu marido morreu, não tem aluguel nenhum, e tem mais, a partir de hoje, isso aqui é meu, e eu só saio daqui se vier o exército para me botar para fora daqui.
Ela falou, tá bom. E numa hora dessa, o que a carne faz? Vai à polícia. O que a carne faz? Entra na justiça. Nós somos assim. A primeira tendência é essa. A velhinha foi para a casa dela e começou a orar. E começou a clamar. E começou a orar. E começou a clamar. E às vezes nós queremos a resposta para ontem. Eu peço hoje, mas ele já me deu ontem. Ele pode dar ontem, mas ele pode dar daqui a 1 ano. Ele pode dar daqui a 2 anos, a 5 anos. Ele vai dar. Ele prometeu. Ele é fiel. Ele vai dar. Ele vai dar. Mas nós temos que esperar e saber esperar. Nós gostamos quando as pessoas esperam nossos atrasos. E não queremos esperar aquilo que Deus tem no tempo que é dele. E ela começou a orar. E passado algumas semanas, quando ia vencer o 2º aluguel, ele chamou aquela velha e falou, olha, eu estou indo embora daqui, porque entrou um exército de formiga aqui na minha casa, e tem formiga na cozinha, tem formiga no quarto, na minha cama, eu não consigo nem ficar dentro de casa, eu estou indo embora. Querido, há um Deus que é por nós. A gente disse, Deus é por nós, quem será contra nós? É só na hora do bem bom? Não, querido, nós temos um Deus que luta por nós. Você imagina o seguinte, querido, Paulo chega para Timóteo e faz uma proposta a ele. Imagina, a gente chega para Deus, para uma pessoa e diz assim, hoje eu queria te convidar para ir à minha igreja. Para quê? Para Deus te abençoar. Uau, eu vou. Olha, vai lá que Deus vai te dar um marido, vai lá que Deus vai te dar, Deus vai abrir a porta de emprego para você, vai lá. Nós normalmente fazemos essa proposta. Ou então a gente diz assim, você é um obreiro, rapaz, a minha igreja está precisando de um obreiro lá, vai para lá para a gente cair dentro, vamos fazer isso. Olha a proposta que Paulo fez a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, Timóteo, sofre comigo as aflições de um bom evangelista. Tá bom para você? Vamos lá para Miguel, para sofrer. Quer se converter? Quero. Para quê? Para sofrer. Vai sofrer comigo as aflições, tríplices, pressões. Sofre comigo. A proposta é indecorosa do ponto de vista humano, mas tremendamente benéfica do ponto de vista espiritual. Ele está chamando alguém que é soldado. Então o céu tem a expectativa de que nós lutemos como soldados. Saiba o seguinte, existe um exército que luta contra você. Você está dormindo, ele não está. Você está deitado, ele não está. Você está parado, ele não está. Você cansa, ele não cansa. O exército inimigo, a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas eu tenho uma resposta de Deus: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. O diabo tem que ficar no canto dele. O texto que nós lemos, e agora eu estou começando a pregar, até agora foi a introdução. O texto que nós lemos fala que Paulo, que era profeta, o contexto, para você entender, começa no capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz que havia lá em Antioquia muitos profetas, entre os quais Saulo era um desses, Barnabé era outro. Eles então estavam buscando a Deus, estavam orando, e o Espírito Santo disse o seguinte: apartai-me, para mim, a Barnabé e a Saulo, para uma obra que eu tenho. Deixa eu dizer uma coisa: o chefe da igreja é o Espírito Santo. Ele é o chefe da igreja. Se você entrar no livro de Atos, e em todo o Novo Testamento, depois de Atos você vai ver que o Espírito Santo é o chefe da igreja. Tanto é verdade que ele diz: separai-me para mim a Barnabé e a Saulo. Querido, ele separa esses homens, e esses homens, quando saem, tem o primeiro embate. Tem um tal de Elimas, o encantador, e ele então está pregando, e esse Elimas, o encantador, está tentando tirar Sérgio Paulo da jogada, ele está atrapalhando. A primeira coisa que aconteceu foi problema. Às vezes nós achamos que porque estamos fazendo a obra do Senhor tem que dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas até que dê tudo certo tem alguns probleminhas que o diabo vai colocar para tirar cada um de nós do rumo. Ele foi para lá, aí ele vai para Icônio, ele foge de lá, porque os judeus o perseguiram. E aí ele vai para Icônio e Listra. O Espírito Santo diz: separa que eu tenho uma obra com eles. Ele vai para Icônio e Listra, e lá eles são xingados e apedrejados. Tá bom para você ser xingado e apedrejado para uma obra que você tem certeza
certeza de que foi Deus que chamou. Deus chama esse homem e diz: separa esses dois que eu tenho obra para eles. E eles chegam lá, são apedrejados, eles são xingados. Jesus disse assim: olha, quando os perseguirem numa cidade, fujam para outra. Fujam. Eles não querem receber, vai para outra. A Bíblia diz que eles fogem para Listra e Derbe. Fugindo, o Espírito Santo os separou e eles fogem. E quando chega lá, eles olham um homem coxo desde a sua infância, desde o seu nascimento, ele era coxo, não andava. Paulo diz a Bíblia, olhando para aquele jovem, vendo que ele tinha fé, querido, numa cidade onde não havia evangelho. Ele olhou e viu que ele tinha fé. Eu não sei o que Paulo viu nele. Nós achamos que, olhando para as pessoas da igreja, tem fé, e às vezes as pessoas que estão dentro da igreja não têm fé. E as pessoas lá fora têm mais fé do que a gente. É verdade. Às vezes um católico fala mais de fé do que o crente. Um espírita fala mais de fé do que um crente. Um dia desse eu estava evangelizando uma budista. Comecei a falar de Jesus. Comecei a conversar. É minha amiga. Comecei a falar. E de repente eu falei de Jesus. Ela falou: não, eu sou budista. Consolidada como budista. E aí eu fiz aquela pergunta: mas você vai sempre à igreja? Ela falou: sempre. E um dia desse eu estava precisando de resolver um problema. Eu orei 5 horas a Buda. 5 horas eu orei, não orei direto às 5 horas, mas separei 1 hora, e orei 5 horas. A casa que eu tinha para alugar, alugou logo, e a pessoa que estava me devendo aluguel pagou logo 2 aluguéis. Crê em Buda. E a gente às vezes não crê em Jesus da maneira que tem que crer. Ele olhou para esse homem e disse: você tem fé? Se levanta. Ele levantou, e aí o diabo começa a perceber que não pode segurar aqueles 2 homens, então influencia a multidão, e a multidão começou a dizer: são deuses que vieram habitar no nosso meio, e chamava Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele que falava. E eles então rasgaram as vestes e falaram: não, rapaz, a gente é homem igual vocês, não faz esse negócio não. Aí vem de novo os judeus lá de Antioquia, vem de lá, de Antioquia e de Icônio, e diz a Bíblia que apedrejam a Paulo e a Barnabé. Apedrejaram de tal forma que eles foram dados como mortos, porque eles apedrejaram e foram arrastados para fora da cidade. O que cada um de nós faríamos se isso acontecesse com a gente? A gente já está amarrado, em nome de Jesus, amaldiçoa essa cidade, capeta, Exu tranca a rua, destranca a casa, vai tudo para o inferno. A Bíblia diz que eles se levantaram, recuperaram, porque eles desmaiaram de tanto que apanharam. Bateram a sua roupa, entraram de novo na cidade. E no dia seguinte vão para Derbe. E sabe qual é o recado que ele manda para aquele povo? A Bíblia diz que eles disseram assim: olha, eu exorto vocês, eu animo vocês a permanecer firme na fé. O cara apanha pra caramba e manda um recado: ó, fique firme. Mas fica firme como, querido? O que o céu está esperando de você e de mim? O que resulta essas perseguições? O que resulta as lutas que você tem passado? O que resulta as pedradas que você tem levado? Às vezes a dor gera consciência. A pessoa com a dor gera consciência de quem ela é. Agora, trazendo para o nosso campo espiritual, as lutas aprimoram a nossa perícia espiritual. A luta não foi deixada por Deus para você abaixar, foi para você crescer. A luta foi dada para a gente desenvolver músculos espirituais. Porque todo ensino se dá por exemplo. E quando nós olhamos para esse exemplo de Paulo, de Barnabé, e de Jó, e de Jeremias, o exemplo deles é fundamental para nós fortalecermos a nossa fé. Imagine o que seria da nossa vida se não tivesse esses exemplos aqui, de alguém que conseguiu vencer. E Paulo passou tanta coisa, tanta luta, e no final ele disse assim: eu sei em quem tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Toda crise é didática, toda crise nos ensina. O Brasil está passando por crise, o Rio de Janeiro está passando por crise, vai ser muito difícil passar de novo, porque toda crise é didática. Só que quando nós
passamos pelas nossas lutas, passamos pelas nossas tribulações. Uma das coisas que nós fazemos é reclamar. A gente fica reclamando das lutas, a gente fica reclamando das tribulações, ou então a gente conta para os outros das nossas lutas, para alguém ficar com pena da gente, talvez, ou para alguém olhar para nós e dizer assim: uau, você é muito espiritual. Mas olha o que Paulo nos diz. Ele diz assim: nós nos gloriamos nas nossas tribulações. É difícil a gente entender isso. O céu tem essa expectativa também com relação a nós. Nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Romanos capítulo 5, versículo 3. Em 2 Coríntios 7,4 ele diz assim: estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Você já imaginou alguém entrar aqui na igreja feliz da vida, pulando, saltitando, e você ganhou uma benção, eu ganhei, qual foi? Eu fui demitido. A pessoa entra pulando, saltitando, o que aconteceu? Você está tão feliz que eu descobri que eu estou com câncer. A pessoa entra saltitando, pulando, o que aconteceu? Que eu tomei ali um tapa na cara, ali o carro me atropelou, eu quase caí, mas eu estou saltitando. Você imagina isso que ele está dizendo, querido? Querido, sabe por que ele está dizendo isso aqui? É porque quanto maior a tribulação, maior é a presença de Deus. Ninguém passa a tribulação sozinho. Há pessoas que ficaram presas nos países da cortina de ferro, ficaram presas anos e anos, sofreram barbaridade lá dentro, comiam uma terrina de sopa e uma rodela de pão por dia e trabalhava 14 horas. Mas quando saíram da prisão queriam voltar, porque eles disseram: a presença de Deus lá dentro é muito forte e aqui fora não é tão forte. A presença de Deus é tudo na nossa vida. E quando então Paulo olha para essas situações, ele dá um ponto e vírgula e começa a pensar no céu, porque essa expectativa do céu, ele diz em 2 Coríntios 4,17, um texto que você já ouviu muitas vezes: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação, xingamento, apedrejamento, desmaio, barco afundando, leve e momentânea tribulação. Aos Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim: tenho por certo por mim que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O que fazemos nas tribulações? Ficamos irritados porque Deus não responde. Davi disse: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Porque te escondes no dia da tribulação? Por que, Senhor? Os salmistas perguntando isso. O profeta Jeremias dizendo: você me iludiu. E Paulo vem em Romanos 12:12 e diz assim: sede paciente na tribulação. Fica aí calmo, fica calmo na tribulação. Efésios 1:3, ele percebendo a luta que ele passava em Éfeso, preso, sofrendo, ele manda a carta aos Efésios e diz assim: não desfaleçais nas minhas tribulações. Não desfaleçais nas minhas tribulações. Está tranquilo, está sob controle. Deus está comigo. Deus está comigo. Em Romanos 8,35 ele diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? A primeira palavra que ele fala é tribulação. A tribulação, a angústia, a perseguição, a altura, a profundidade dos anjos, o principado. Ele vai falando, a primeira coisa é tribulação. Por quê? Porque ele entende que isso daqui vai passar. A nossa luta vai passar. A nossa vida vai passar. Todos nós vamos morrer um dia ou vamos ser arrebatados. Então o que o céu reservou para nós? O que eu semeei no céu? O que eu investi no céu? Quando chegarmos ao céu, não vamos chegar assim, chegar chegando, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que todos nós recebamos aquilo que fizemos pelo meio da carne, ou bem ou mal, está falando para crente. Paulo repete isso aos Romanos 14:10, diz assim: pois todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E eu quero te ensinar um princípio,
Querido, tudo que existe na natureza tem sempre a recompensa, tem sempre a contrapartida equivalente. As plantas existem para fazer a fotossíntese. Trazendo para uma linguagem bem pobrezinha, ela pega o oxigênio, o gás carbônico e transforma em oxigênio. Ela pega a água que ela vai para as raízes e joga na atmosfera. Ela fixa o nitrogênio na terra. Ela ajuda. A planta foi feita para isso. E o que Deus dá para a planta? Eu vou te dar o sol. Você está percebendo? Ele dá o sol e você faz isso para mim. Eu estou dando o sol e você então faz a fotossíntese. Eu vou dar água e você joga água na atmosfera. Existe um rio que submerge a floresta amazônica, que muitas vezes vem bater em São Paulo. Tem mais água correndo por cima da floresta amazônica do que o próprio rio Amazonas, das águas que vão jogando. Uma árvore média joga 45 litros de água por hora na atmosfera. Então o que Deus faz? Você está percebendo que até a natureza é assim? Se você pega, por exemplo, os insetos fazem a polinização. Se acabar os insetos, toda a floresta morre. Então o que Deus faz? Ele diz: olha, eu vou te dar o mel, tá certo, inseto? Você vai lá dentro, pega o mel, aí o pólen bate na sua cabeça. Quando você for para outra planta, você mistura esse pólen com a outra e as plantas vão proliferando. Até a natureza é assim. Os insetos são abençoados para abençoar, e às vezes abençoam para depois serem abençoados. Os cupins são fundamentais, porque eles são os que decompõem os materiais na terra. Eles também fixam o nitrogênio na terra. Se não houver cupim, dá problema. As minhocas com seus furos, ela impede que a terra apodreça. Ou você acha que a minhoca está ali por estar? Deus colocou todas essas coisas. A anta, quando você xinga uma pessoa, diz assim, uma anta, você está elogiando, porque a anta é chamada nossa jardineira. Ela come as sementes e ela vai então semeando em outros lugares, fazendo a dispersão em outros lugares. Deus dá para ela a fruta e ela faz a semeadura. Os macacos também fazem isso, as aves fazem isto. Os animais que comem carne fazem o controle populacional, porque se os animais que comem os outros não comerem, aqueles animais acabam com as graminhas, aí morre todo mundo de fome. Então eles fazem o controle populacional, e a Bíblia diz que é Deus que faz tudo isso. Ele controla a flora. Os macacos também fazem a dispersão. Amém, igreja? Tudo que nós estamos fazendo, haverá uma recompensa para nós, e o céu tem expectativa do que nós estamos fazendo. Paulo faz uma comparação, e ele diz, olha, há pessoas que correm no estádio, e eles correm para receber uma coroa, só que a coroa deles acaba, é de louro muitas vezes, é uma coroa corruptível que acaba. Nós porém, 1 Coríntios 9:25, nós porém ganhamos uma coroa incorruptível, uma coroa que nunca mais acaba. Quando chegarmos ao céu, nós vamos ter uma coroa sobre nós que vai nos dignificar diante de Deus. Coroa, no grego é Stéphanos, porque Stéphanos é cercar, e a coroa, ela cerca, assim como cercar por uma multidão, cercar por um muro. E Paulo fala em 2 Timóteo 4:8 da coroa da justiça a todos os que amarem a sua vinda. Você está esperando Jesus voltar? Você quer que Jesus volte? Você já não quer mais saber desse mundo não? Você está doido para a trombeta soar? Você está doido para ele te arrebatar? Você está doido para os anjos virem te pegarem? Você ama? A Bíblia diz que todos aqueles que amam a vinda dele, ele vai dar a coroa da justiça. Em 1 Pedro 5,4, a Bíblia fala da coroa de glória, imarcessível, incorruptível, eterna, duradoura, inalterável. É uma coroa que é definitiva. A gente sempre fala em pedrinha na nossa coroa. Eu não sei como será no céu, eu só sei que nós vamos ser condecorados. Lá no céu não é todo mundo igual, cada um vai receber o seu galardão, amém?
Nós precisamos falar mais do céu, nós precisamos falar muito da cidade que nos espera, porque tudo isso aqui vai acabar, mas o céu está com as portas abertas, 12 portas abertas, diz a Bíblia. Uma cidade que tem uma muralha enorme, de 70 a 90 metros de altura, 70 a 90 metros de largura, vai daqui ao Ceará, são 2.260 quilômetros, cada muralha, são 4 muralhas, é para lá que a igreja de Deus irá, é para lá que os anjos vão nos levar quando vierem nos arrebatar. Nós precisamos falar mais do céu. Tiago 1,12 diz que quando nós formos provados, nós receberemos a coroa da vida, Stéphanos da vida, Stéphanos tu Zoe. Então, querido, a aprovação na sua vida, a aprovação está passando por luta, você vai receber a coroa. Essa coroa, no contexto grego, é a coroa de um vencedor. Tem vencedor aí? É a coroa do símbolo do triunfo. Tem alguém que tem triunfado aí? É a coroa da recompensa. Tem alguém que está esperando a recompensa? É o prêmio por uma forma, uma prova de honra. Tem alguém honrando ao Senhor aí? É uma coroa de um reconhecimento público de serviços prestados. É essa coroa que Deus tem reservado para nós, porque não é fácil a gente passar aqui não. Também essa coroa fala da alegria nupcial, quando nós encontrarmos o noivo. A igreja, a noiva do Senhor vai encontrar o noivo, e nós vamos receber a nossa coroa. Como é que está a igreja do Senhor Jesus? Existem igrejas de facilidades, igreja de palavra, igreja de confronto, igreja de entretenimento. Agora escute, querido, nós precisamos pensar mais no céu. Amém? Porque há uma herança. Lá no céu há um lugar. Lá no céu há um povo. Lá no céu há um trono. Lá no céu há um Deus, lá no céu há uma igreja universal, lá no céu há um exército celestial, lá no céu há anjos, há arcanjos, há serafins, há querubins, lá nos céus há carros de fogo, há carruagem, há seres celestiais, lá no céu há cores que nós nunca vimos, sons que nós nunca ouvimos, instrumentos que nós nunca vimos. Lá no céu há adoração, lá no céu há um reino que nos espera. A igreja é peregrina, mas a igreja não é andarilha. O peregrino sabe para onde vai, o andarilho não. Nós estamos aqui, nós somos peregrinos nessa terra, mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Amém? Amém, igreja? Amém. A sua herança não tem a ver com o que você é, mas com quem você é e como se comporta no reino de Deus. A Bíblia fala para nós aqui em Apocalipse, capítulo 21, de 9 a 27, a Bíblia fala desse lugar para onde nós vamos, e ela diz assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente, e tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios.
e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a medida de um anjo, e a fábrica do seu muro é de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro, e os fundamentos do muro, da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, depois safira, terceiro calcedônia, esmeralda, sardônica, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópaso, jacinto, dondésimo, ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, e cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. É esse lugar que está nos esperando. O céu tem expectativa de que nós queiramos ir para lá. Ainda Apocalipse capítulo 22, versículo 4, a Bíblia diz assim: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Nós veremos aquele que nos criou, nós olharemos para aquele que nos criou. A Bíblia continua no capítulo 22 de Apocalipse e diz, no versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O céu tem expectativa de que nós façamos a obra, porque tudo que nós fizermos aqui vai acabar, mas tudo que nós fizermos para lá não acaba nunca, nós vamos receber lá. Todos esses escritores do mundo que escreveram livros vão ficar por aqui, vai ficar por aqui, mas toda obra que nós fizermos para Deus nunca vai acabar. Versículo 17 do capítulo 22 diz assim: e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem quiser tome de graça da água da vida. Houve um imperador romano chamado Marco Aurélio, morreu em 180. Ele tinha uma meta de vida. A meta de vida dele era ser justo, e ele era conhecido por um cara de justiça. Era imperador, mas era justo. Ele era justo. E um dia perguntaram a ele: mas imperador, me diga uma coisa, por que o senhor é tão justo assim? Se o senhor não tem certeza se haverá uma recompensa depois da morte, ninguém sabe se haverá uma recompensa. Hoje nós sabemos, naquele tempo não sabiam. Por que o senhor é justo? O senhor não tem certeza se depois da morte virá uma recompensa? E a resposta dele foi revolucionária. Ele disse: olha, se houver uma recompensa depois da morte, eu vou receber essa recompensa. Mas se não houver uma recompensa depois da morte, essa foi a única oportunidade que eu tive de ser justo. Ele era um filósofo, tem dizeres dele à beça. Querido, essa é a única oportunidade que nós temos para semear no céu. Nós não vamos ter outra vida, ninguém vai reencarnar. Enquanto o céu está nos esperando, os livros judaicos falam do inferno como você não imagina. Eles dizem que a Bíblia fala que as pessoas serão jogadas no inferno e serão açoitadas com fogo e enxofre. O enxofre é colocado no fogo porque ele aumenta o calor. Os rabinos dizem em literaturas que o fogo do inferno é 70 vezes mais forte do que esse fogo que nós temos aqui. Ele tem 7 estádios. 7 estádios. Quanto pior o homem, mais fundo vai ficar lá. E o céu tem outros estádios também, que são as benesses que Deus tem para nós. O que o céu espera de nós? Sabe uma coisa que o céu espera de nós? Que a igreja ore, que nós sejamos uma igreja que oremos, que nós oremos todo dia, que nós oremos toda hora, que nós tenhamos um momento de oração. Você sabe por que a oração é tão difícil? Porque a oração é algo secreto. Pregar é público, ministrar é público, ensinar é público. A única coisa que é secreta é a oração, não dá ibope. Agora tem uma coisa que eu vou te dizer: o diabo não tem medo de quem canta, o diabo não tem medo de quem prega, mas ele tem medo de quem ora. Ele tem medo de quem ora.
Esse povo do livro da capa preta é coisa terrível. Esse povo do pé para trás é terrível. O diabo disse: cuidado com esse povo do pé para trás. É aquela pessoa que dobra o seu joelho, bota o seu joelho em terra e ora. O céu tem expectativa de uma igreja que ora, e que ora aqui, que ora na sua casa, que Jesus sem ninguém mandar, e que fala com Deus sem ninguém mandar, e tem a propósito de oração sem ninguém mandar. Sabe qual é a outra expectativa do céu? O céu tem a expectativa de uma igreja que não viva o evangelho, que não custe nada. Nós levamos muito assim, querido. Esse evangelho custou a morte de um homem santo. O evangelho custa muito. O evangelho para nós não custou nada, para ele custou muito, e nós temos que valorizar esse evangelho. Outra característica, outra esperança do céu é de uma igreja que frustre os projetos de Satanás através da oração. Que quando vir alguma coisa na sua rua, ou ver algum momento que você sabe que o diabo está por trás daquilo ali, em vez de discutir, em vez de fazer alguma coisa, vai para o joelho e começa a frustrar, e começa a dizer: Satanás, você está vencido na minha rua, essa rua aqui é minha, porque Deus me deu essa rua, você saia da minha rua, saia da casa daquela mulher ali, saia daquela também, e o céu começa a se movimentar, os anjos começam a descer. Uma igreja que frustre, que diga: olha, Satanás, você não é dono de galo branco nada. O dono de galo branco é a igreja do Senhor Jesus que está aqui. Você não é dono dessa rua, não. Você não é dono desse terreno, não. E vai declarando, porque ele resiste. Mas a Bíblia diz que nós também temos que resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Uma outra expectativa que o céu tem é porque a pessoa que ora não fica vendo os defeitos dos outros. Quando a pessoa ora, ela começa a ver os seus defeitos. A oração é o único momento que ninguém consegue mentir. A pessoa consegue mentir pregando. Eu conheço muita gente que prega e não prega o que vive, nem vive o que prega, nem prega o que vive. Todo mundo conhece alguém que canta, alguém que é ministro de louvor e que está com a vida toda torta, mas na oração não dá para você falar com o Altíssimo e mentir para Ele. Quando a gente não ora, a gente começa a olhar muito o defeito dos outros, a gente enxerga defeito em todo mundo, mas quando nós oramos, a gente começa a dizer: Senhor, e Ele começa a mostrar para nós qual é a nossa condição. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, me lembra dos meus pecados, que não foram poucos. Me lembra de quem que eu fui grosso um dia, de quem que eu não fui grato um dia, com quem eu fui ingrato um dia. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem ora não fofoca. Se você conhece alguém fofoqueiro, pode dizer na cara dela: sabe por que você é fofoqueiro? É porque você não ora. Se você ora, você não está metido em grupinho. Quem ora começa a se enxergar. Amém, igreja? Amém. A oração é algo tão tremendo e que nós usamos inadequadamente. Nós usamos a oração como remédio. Nós estamos passando por uma luta, pronto, aí vamos para a consagração. Que hora é a consagração? Sábado? Eu vou. Nós estamos passando por alguma luta, eu vou lá para orar por mim. É o crente 6 horas. 6 horas por mim? É o crente 6 horas. 6 horas por mim? Ora. É o crente 6 horas. A oração não pode ser um remédio, ela tem que ser um antídoto. Para quando vier o problema, você está forte. E muita gente não é essa pessoa. Espera vir um problema para orar, e o problema se estabelece, e ainda quer que o problema seja resolvido. Querido, deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz em 2 Pedro 1,4 que nós somos participantes da natureza divina. Nós recebemos o atributo de Deus. Quem ora? É impossível alguém que ora ser fofoqueiro. É impossível alguém que ora ser carnal. É impossível alguém que ora ser traíra. É impossível alguém que ora dar bola nas costas dos outros. Participar de grupinhos, ser ingrato, é impossível. Porque nós começamos a nos olhar. Há pessoas que oram na hora de dormir. Quando oram? Senhor, tu sabe que eu estou cansado. Você sabe de todas as coisas. Eu detesto isso. O Senhor sabe de todas as coisas. Isso cabe em algumas situações, mas na maioria não cabe. É uma história de uma moça que procurou um pastor, era uma atleta, e ela disse: pastor, ora por mim que eu estou precisando, pastor, de oração.
E ele disse: o que você faz na vida, minha filha? Ela disse: eu sou atleta. E ele disse: e quantas horas você treina por dia? Ela disse: eu treino 8 horas por dia. E quanto tempo você ora? Ela disse: pastor, na verdade, para ser sincero, eu oro 2 minutos. E ele disse: então, se você, como atleta, fizesse exercício 2 minutos, como você seria? Se você só treinasse 2 minutos. O problema é que nós oramos 2 minutos e queremos respostas grandes. Querido, quando nós oramos, primeira coisa que muda é o ambiente onde nós oramos. Ore sempre no mesmo lugar. Segunda coisa que muda é a gente. E a terceira é a situação. Primeira coisa, ore sempre no mesmo lugar. Pega um lugar para você e diz: ali é o meu lugar de oração. Quando você começa a orar, o ambiente começa a mudar. A segunda coisa é a gente que começa a mudar. A terceira coisa é a situação que começa a mudar. Olha aqui, querido. Entenda uma coisa: nós estamos numa guerra. Quantas pessoas têm se levantado, políticos, quantos ditadores têm se levantado, não percebeu que nós estamos numa guerra, não? Quantos países estão destruindo? Agora deixa eu dizer uma coisa: pesquisa feita, toda a igreja cresce de 3 a 10% por ano no mundo. De 3 a 10% no mundo. É muito pouco. 5%, isso é pesquisa feita. Existem pessoas que fazem pesquisa. Apenas 5% dos crentes ganham uma alma para Jesus. 95% nunca ganharam uma alma para Jesus. O islamismo cresceu nos últimos anos 500%, matando gente, fazendo o que está fazendo, 500%. O budismo cresceu nos últimos anos 145%. O hinduísmo cresceu 120% nos últimos anos. O cristianismo cresceu 47%. É de dar dor no coração de Deus. Os mormons são os mais ricos. A igreja católica deve vir em segundo lugar. A igreja do Senhor Jesus precisava ser rica. Escute o que eu vou dizer. O islamismo investe mais dinheiro aqui na América do Sul do que todas as igrejas evangélicas juntas. Tá bom para você? O islamismo não dá 10%, dá 20%. O islamismo ora 5 horas. É a segunda religião da Europa. E o céu tem expectativa para com a nossa vida, igreja. Jesus está voltando, mas enquanto Ele não voltar, todas essas religiões vão estar aí, bombando e levando gente para o inferno. Eu queria terminar essa mensagem lendo Lucas capítulo 17, versículo 10, quando Jesus disse para os seus discípulos assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Eu queria que você ouvisse esse versículo de pé. Eu vou repetir esse versículo que Jesus disse aos seus discípulos. Lucas capítulo 17, versículo 10 diz: assim também vós, meus discípulos, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Eu não sei o que essa palavra serviu para você. Nós vamos estar ouvindo um louvor, e se essa palavra falou ao seu coração, eu queria que você saísse do seu lugar. Pastor, isso me incomodou. Sai do seu lugar. Eu sinceramente gostaria de me ajoelhar aqui também. Se você não entrou nesse esquema aqui, eu queria que você pensasse nisso. O Espírito Santo está te olhando nessa hora. E esse ato profético de você sair do seu lugar para estar aqui na frente, o céu está vendo.
Há uma expectativa do céu para com a sua vida. Se você está aqui dentro e ainda não aceitou Jesus, eu quero te convidar a vir também à frente. Pastor, eu quero hoje entregar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Então sai do seu lugar e venha. Pode ficar aqui. Você pode chegar e ficar em pé. Você pode chegar e ficar ajoelhado. E diga: Senhor, eu preciso. O céu tem uma expectativa para com a minha vida. E eu preciso fazer parte deste exército. Eu preciso fazer parte do exército de Deus. Eu preciso colaborar com o céu, porque o céu colabora comigo. O céu dá as coisas para mim de graça, e eu não tenho sido benevolente ou grato ao céu como o céu tem sido para mim. Sai do teu lugar, ainda há espaço aqui na frente para você se ajoelhar, para você buscar a face de Deus e para dizer: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, tomar um rumo na minha vida. Eu estou numa guerra e não sabia. Eu tenho inimigos ferrenhos e não sabia. Eu tenho um Deus que é por mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Há um lugar que nos espera. Há um Deus que nos espera. O Filho de Deus morreu na cruz de braços abertos. E Ele disse que quando Ele fosse levantado da terra, Ele atrairia todos a Ele. Ele está te atraindo nesta hora, querido. Ele está te atraindo, está dizendo: vem que eu te recebo. Do jeito que você está, eu vou mudar a sua vida. Eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar o seu projeto de vida. Eu vou te dar um novo ânimo. Eu vou fazer você enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu vou fazer com que você não fique amuado, que você não fique para baixo. Eu vou fazer com que você levante a cabeça e saiba que há um Deus que intercede por você lá diante do trono do Pai. O nome desse Deus é Jesus Cristo. Existe um Deus também aqui na terra chamado Espírito Santo, que também intercede por você. Deus quer mudar a sua história, querido. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer uma igreja que entre com prazer na sua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho junto aos teus altares, Senhor dos exércitos. Alguém que diga: alegrei-me, 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 alegrei-me quando me convidaram, alegrei-me quando me disseram: está na hora do culto. O céu tem expectativa de que nós entremos na casa de Deus, não 15 minutos depois, não 10 minutos depois, não meia hora depois, mas quem sabe 10 minutos antes, 15 minutos antes, meia hora antes, para já estar no ambiente onde Ele está, para já estar sentindo a presença dEle. Eu quero orar por você. Eu creio em oração. Eu sei que Deus ouve oração. Eu sei que Deus cuida de nós. Eu sei. E eu quero orar por você nessa hora. Do jeito que você estiver, coloque a mão no seu coração. Eu vou interceder aos céus. Eu vou clamar aos céus pela sua vida. Eu sou teu sacerdote nesta hora e profeta sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está o povo, Senhor, que um dia foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Alguém, Senhor, que faz parte da igreja vencedora. A Bíblia diz: aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer. Aquele que não vencer, eu não sei para onde vai, mas aquele que vencer vai comer do maná escondido. Aquele que vencer vai ser vestido de vestes brancas. Aquele que vencer vai se assentar no trono. Aquele que vencer vai receber uma pedrinha branca. Aquele que vencer, nós fomos chamados para vencer. Nós fomos chamados para enfrentar o inferno. Nós fomos chamados para saquear o inferno.
Nós fomos chamados para desfazer os propósitos de Satanás. Eu quero desfazer no nome de Jesus todo intento satânico na sua vida, todo intento satânico na sua casa, todo intento satânico no seu quintal. Eu quero decretar a falência do diabo na sua vida. Eu quero decretar a falência do diabo nas suas finanças. Eu quero decretar a falência do diabo na sua saúde. Eu quero decretar agora que o diabo está vencido na sua vida, que a Bíblia diz que o Filho de Deus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu quero decretar que o diabo está perdido na sua vida, e eu quero declarar e profetizar que a saúde está chegando na sua vida. Receba, por favor, isso na sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida de forma sobrenatural a oração de Jabez, a oração que nós temos orado de um tempo para cá, e Deus tem nos abençoado tanto, porque é uma oração profética. Só há uma oração na Bíblia que diz que Deus atendeu, e a oração é a oração de Jabez, a oração que diz: tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu também quero declarar que ao sairmos daqui não haverá bala perdida, assalto, tentativa de assalto, colisão, queda, atropelamento, luxação, torção. Eu quero declarar que aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a esse Deus maravilhoso e glorioso seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Quero também profetizar que os anjos de Deus já desceram com veículos espirituais, com armas espirituais, para caminhar com você no caminho até a sua casa, no seu carro, no seu ônibus, no Uber, no táxi, onde quer que você for. Eu quero declarar que ao chegar à sua casa, os anjos já estarão te esperando para te proteger, para que nenhum mal chegue à tua tenda, porque o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Eu declaro uma semana de vitória, eu declaro uma semana de portas abertas. A sua mão vai sair daqui hoje abençoada, os seus pés abençoados. Eu declaro a sua vida abençoada. Se você crê nisso, se você recebe isso, faça o maior barulho que você já fez em toda a sua vida, porque para o Messias, faça mais barulho. Deus te abençoe em nome de Jesus.